179. Regressor Instruction. Capítulo 955. Humor. 6. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. O nome do chefe escondido é Geok, e ele tem cerca de 10 metros de altura. Acreditamos que é um monstro do tipo que vaga por toda a masmorra. O 6º esquadrão de ataque foi atacado exatamente há 1h11. Eles se reagruparam após a emboscada e tentaram derrubar Geok, mas não adiantou. Ao tentar ajudar os membros do esquadrão de ataque a escaparem, o Sr. Elias sofreu um ferimento grave, então decidiram criar uma zona segura onde o Sr. Elias está descansando atualmente, relatou Floreta. E Jin Oni está segura? Park Deokegu perguntou. Sim, ela está segura, respondeu Floreta. Elias se machucou tentando resgatar Ju e Jin. Sinto que ele se estendeu demais ali. Eu não deveria pensar assim, mas não pude deixar de questionar. Como esperado, uma cena desnecessariamente trágica se repetiu nas imagens gravadas pela 6ª equipe de ataque. Saiam daqui, pessoal. Deixa comigo. O que você pode fazer? Sr. Elias. Olhe para a cara triste da Jin, droga. Um monstro imponente avançou contra todos, aparentemente tentando esmagar todo o esquadrão de ataque só com seu corpo. Um membro do esquadrão de ataque gritou quando o monstro pisou nele. O monstro tinha uma aparência bizarra. Na verdade, não parecia uma entidade só. Em vez disso, parecia que o monstro inteiro era feito de várias partes diferentes do corpo do monstro. No geral, parecia nojento. Quando vi como havia apêndices de vários tamanhos saindo por toda parte. Acreditamos que ele absorveu os monstros da masmorra, me disse Floreta. Floreta estava certa. Entendo por que não houve uma grande batalha até agora, comentei. Isso mesmo. O 6º esquadrão de ataque encontrou Geok no 2º andar do porão da masmorra. Considerando que o 1º esquadrão de ataque está atualmente no 5º andar, é provável que Geok tenha absorvido outros monstros enquanto subia do 5º para o 2. Supomos que o monstro-chefe também provavelmente era. Floreta parou. Se Geok também a absorveu, então devemos assumir que suas estatísticas estão incrivelmente altas agora. Porque os Rangers não conseguiram encontrar nenhum vestígio de Geok quando foram à frente do esquadrão de ataque. Tenho certeza de que um monstro tão grande era facilmente notável. Perguntei. Confirmamos que o monstro pode apagar seus vestígios. Depois de escapar, os Rangers do 6º esquadrão de ataque tentaram encontrá-lo, mas... Floreta parou. Mas eles não conseguiram encontrar, eu disse. Sim. Eles não encontraram nenhum vestígio disso, disse Floreta, assentindo. A habilidade de Geok de apagar seus vestígios pode ser uma de suas habilidades inatas, ou pode tê-la obtido ao absorver outro monstro. Eu preciso contar a eles. Eu preciso. Diga a eles. Senhorita Juijin. Escapar. Eu cuido de. Eu tenho que contar para eles. Eu tenho que. Tenho que contar para eles. Elias, o homem mais inocente dessa era, empurrou Juijin para longe e tentou se mover um pouco fora do alcance do monstro. Sr. Elias. No entanto, se Jin não tivesse puxado o braço dele para ela, ele teria se tornado um só com o monstro-chefe. Elias queria ser um homem de coração puro, mas infelizmente não tinha as habilidades para isso, e uma pessoa pura, porém incompetente, era apenas uma pessoa lamentável. Ele está virando um incômodo, droga. Quisesse Elias ou não, a situação terminava assim. Isso foi tudo que conseguimos confirmar pelas imagens. Não confirmamos a localização exata de Geok, mas analisamos seu comportamento e acreditamos que ele está tentando encontrar uma forma de chegar ao topo. De acordo com o relatório enviado pelo 6º Esquadrão de Ataque. Eu pensei a mesma coisa. Quem não conhecia a história da masmorra teria dificuldade em entender o que estava acontecendo, mas Benigoa costumava estar ali. Se levássemos em conta o tamanho e o estilo arquitetônico do templo subterrâneo, assim como o comportamento estranho de Benigoa, esse templo subterrâneo era definitivamente sua prisão. Ao longo dos anos, muitas pessoas tiveram que ter vindo aqui para completar uma variedade de missões, e os membros-chave da operação tiveram que se fundir para se tornar o monstro-chefe. Eu estava convencido de que Geok era um mensageiro com a missão de viajar entre o mundo da superfície e o templo subterrâneo. Eu tenho que. Diga a eles. Eu tenho que ir. Faria sentido se levasse em conta a sua estranha obsessão com sua tarefa final. Se alguém adicionasse sua capacidade de apagar seus vestígios, a teoria se tornaria bastante convincente.
A força principal provavelmente vai encontrar Geok, eu disse. Isso mesmo. Se tivermos certeza de que ele está encontrando um caminho para a superfície, é muito provável que ele encontre a força principal, disse Floreta. Que tal formar um grupo separado para subjugar Geok, Sr. Kyong? Kim Sung sugeriu. Será que ele tem algum tipo de doença que o faz correr atrás de monstros sempre que os encontra? É arriscado demais, Sr. Sung. Ainda não descobrimos os detalhes da masmorra ou as estatísticas base do monstro. Isso provavelmente não vai acontecer, mas gostaria de evitar baixas o máximo possível, respondi. Que tal ordenar que o 6º Esquadrão elimine o monstro novamente? Kim Sung perguntou. Você quer que a Ijin se machuque? Não quero sobrecarregar o 6º Esquadrão de assalto. O Sr. Elias e outras pessoas com ferimentos graves ainda estão se recuperando. Além disso, o monstro também é difícil de localizar. Mesmo que consigamos encontrá-lo de alguma forma, não é tão fácil derrubá-lo. A força principal vai cuidar de Geok. Vamos montar acampamento na entrada e esperar que ele chegue, ordenei. Mas... Como assim mas? Esse cara. Essa é a melhor solução. Não pense em levar um grupo separado para lutar contra o Geok. Vamos nos preparar agora. Vamos enviar os Rangers primeiro, e a força principal vai seguir. Estamos perto da entrada, então vamos acelerar, instruir. Chefe escondido ou não, vai ser só um saco de areia. Se Geok já tivesse mostrado tudo o que havia nas imagens agora há pouco, então ele teria virado apenas um saco de areia quando chegasse à entrada. Geok parecia ter uma tendência a atacar os outros usando seu corpo maciço. Se soubéssemos exatamente onde ele apareceria e seu destino, poderíamos nos preparar facilmente com antecedência. E temos Ayan conosco. A base da Guilda Azul era sólida. Park Deokgu e os outros tanques poderiam bloquear seu caminho enquanto os magos atacariam de longe. Se os escudos dos tanques fossem suficientes para resistir aos ataques, então seu corpo imponente se tornaria sua maior fraqueza, e não sua força. Está ferrado se conseguirmos colocar uma armadilha para ele antes. Nossas estatísticas eram incríveis, então seria constrangedor se não conseguíssemos derrubar um enorme com esses membros. Também podemos coletar amostras dele. Se ele tivesse começado no 5º andar e estivesse absorvendo outros monstros enquanto escalava, eu tinha certeza de que tinha um monte de amostras para nos dar. Podíamos obter amostras de monstros normais e chefes. Era uma chance de alcançar grandes resultados e a única chance de derrubar Jin Cheong. Eu poderia criticar aquele incompetente caçando um monstro que ele não conseguiu caçar. A única variável seria a gente ficar preso aqui. Me pergunto quantas habilidades especiais ele tem. Presumi que ele tivesse pelo menos 5 habilidades especiais. Se realmente fosse capaz de saquear as habilidades de outros monstros, as coisas se tornariam perigosas. Podemos acabar em uma zona segura, igual ao 6º Esquadrão de Ataque. Felizmente, estávamos nos andares inferiores. A reunião já tinha terminado, mas eu ainda pensava na operação que estava por vir. Foi bom que tivéssemos mais a ganhar do que perderíamos. Sr. Lake Leon, estaremos na entrada em breve, informou Floreta. Ok, abri a janela e vi a grande porta que tinha visto antes usando meu telescópio. A porta enorme era ainda mais avassaladora pessoalmente, mas também parecia uma obra de arte. Não pude evitar de inventar uma história na minha cabeça enquanto olhava para as pessoas montando o acampamento. Os comandantes de campo haviam assumido o controle da situação, e logo foi criada uma grande parede de escudos. Magos e sacerdotes se deslocaram para seus locais designados. Eles começaram a canalizar um feitiço fácil no local mais seguro possível, então eu estava confiante de que não encontraria nenhum problema. Os esquadrões de ataque vão descansar, mas estão prontos para lutar a qualquer momento. Tem alguém que ainda não recebeu uma poção? O comandante do esquadrão de ataque visitará em breve cada unidade. Certifique-se de que os preparativos estejam feitos perfeitamente. Todos são profissionais, então tenho certeza de que estão indo bem. Será que eu realmente preciso visitá-los e fazê-los se sentirem desconfortáveis? Ninguém esperaria ansiosamente pela visita de seu superior. Eu entendia que eles queriam que tudo fosse perfeito, mas os membros da força principal não eram novatos. Eu já tinha conquistado o coração das pessoas antes, mas parecia que meus esforços tinham ido por água abaixo. Felizmente, o chão começou a tremer, e a distração minimizou o dano à minha reputação, arrancando um sorriso meu. Preparem-se para a batalha.
Os Rangers notificaram a torre de controle que o monstro estava chegando, enquanto a torre de controle notificou os comandantes de campo sobre o relatório dos Rangers. Sr. Kyon, acho que você estará mais seguro se ficar um pouco para trás, sugeriu Kim Sung. Já estou lá atrás. Jungaia e os outros magos continuaram canalizando enquanto a enorme porta se abria lentamente. Tenho que entregar. Uma enorme bola de fogo irrompeu, envolvendo o monstro junto com muitos outros feitiços. Você encontrou Jeok, o chefe oculto da masmorra. Bum, eu tenho que. Eu tenho que. As tropas aliadas dispararam flechas mágicas contra o monstro. Flechas mágicas eram poderosas, mas não podiam obstruir a visão de ninguém, então eram bem inúteis. De tempos em tempos, feitiços poderosos capazes de causar danos sérios a praticamente qualquer um eram lançados contra o monstro, causando uma névoa densa envolvendo o campo de batalha. No entanto, a névoa não era realmente um problema, pois os magos a derrotaram facilmente com um feitiço do tipo vento. Os arqueiros disparavam suas flechas sem parar, e os poderosos aventureiros à distância também desencadeavam seus ataques intensos. Eu tenho que. O que você tem para entregar, seu fraco? Eu tenho que. Continuem atacando. Não dê chance para ele nos atacar. Boron. Caboon, o monstro balançou sua grande mão enquanto se movia lentamente em nossa direção. Os aventureiros aliados de combate corpo a corpo bloquearam seu caminho, impedindo que ele se aproximasse. Park Deokegu era o tanque principal, e parecia bem confiável ao enfrentar o monstro enorme sozinho. Não baixe a guarda e mantenha a distância, seu porco, eu disse. Eu sei disso. Park Deokegu gritou. Só tínhamos uma missão a fazer aqui, garantir que o monstro não nos assimilasse sem querer. Os magos lançaram feitiços imbuídos de poder sagrado em Park Deokegu, enquanto as armadilhas foram ativadas para prender Jeok. Também estávamos usando as balistas feitas para lutar contra monstros extremamente grandes. A batalha estava indo tão bem que eu não precisava me envolver. Claro, havia variáveis. O monstro avançou com passos fortes, criando uma onda de choque que interrompeu o canalizar dos magos. Magos, vão para trás. Eu tenho que. Entrega. Do que você está falando, seu? O fato de que o Santo Toupeira morreu. Deve ser entregue à superfície. O Santo Toupeira morreu. Ela. Morto. O quê? O Santo Toupeira que tem apoiado o continente por muito tempo. Morreu. Parem de atacar, ordenei, o pobre e patético Santo Toupeira. O santo que foi forçado a fazer sacrifícios. Matou. Ela mesma. Parem de atacar. Parem de atacar. Parem de atacar. Ela mesma rastejou para dentro da donzela de ferro. E conheceu. Um miserável. Fim. O continente. O brilhante e cegante continente. Agora. Eu precisava dizer algo. O mensageiro Jeok seguirá as ordens do cardeal honorário. Pela minha experiência, nada de ruim jamais aconteceu quando eu falava em uma situação assim. Regressor Instruction capítulo 956. Humor, 7. Eu tinha certeza de que isso aconteceu há muito, muito tempo. Deve ter acontecido muito antes da ordem de Benigoa se estabelecer aqui. Além disso, nem era uma história conhecida. Se o Santo Toupeira não fosse Benigoa, a situação ficaria complicada, mas a história do Santo Toupeira era definitivamente a história de Benigoa. Caso contrário, ela não teria transformado aquele lugar em uma masmorra. A gravura em relevo de Benigoa na porta era a maior pista. Se essa fosse a história da santa que deteve e ameaça o continente ao permitir que ficasse trancada no subsolo desde o momento em que nasceu até o dia em que deu seu último suspiro, então seria uma boa história. Eu tinha certeza de que havia muitas outras versões, mas uma coisa que me deixou meio confuso foi o fato de que a história de Benigoa foi realmente editada. Os habitantes realmente não faziam ideia do que aconteceu ali. Nas memórias do povo da ordem ou nos livros religiosos relacionados a Benigoa, não havia nenhuma informação sobre como Benigoa acabou sendo presa no subsolo a vida toda. Benigoa era lembrada como a deusa que trouxe luz ao continente, e nenhuma dessas escrituras jamais mencionara sua vida como ser humano. Com o passar do tempo, sua história mudou lentamente até ser editada e reescrita. Ainda assim, era estranho como sua história como humana desapareceu no processo de se tornar uma deusa. Alguém escondeu de propósito. Se eu fosse um devoto, também esconderia porque o fato de termos que trancar um ser humano no subsolo para eliminar a ameaça ao continente era bastante vergonhoso.
Se eu estivesse no lugar deles, diria aos habitantes que uma santa chamada Benigua salvou o continente, que era exatamente o que as pessoas conheciam sobre ela hoje. Nesse caso, será que a própria Benigua queria esconder essa história verdadeira dela, ou era o contrário? Era possível que ela quisesse esconder sua vida miserável no começo. Caso contrário, o santuário aconchegante do Santo Toupeira teria aparecido antes. A ordem de Benigua já estava no meio da estabilização, então não havia motivo para ela fazer algo assim naquele momento. Também havia a chance de que ela simplesmente não quisesse se lembrar do tempo que passou como ser humano, ou talvez estivesse em negação. Talvez ela não tivesse expectativas em relação ao continente. Talvez ela não se importasse se a verdade acabaria sendo revelada ou não, já que havia passado por todas aquelas dificuldades no subsolo. Presumi que esses fossem os sentimentos dela quando transformou esse lugar em uma masmorra. Ela basicamente está me pedindo para cuidar disso. Ela quer que eu obtenha o cadáver dentro da donzela de ferro, e quer que eu conte ao mundo o que realmente aconteceu aqui. O sangue de Benigua ainda escorria da donzela de ferro, então seu corpo ainda estava lá dentro. Além disso, Gelka ainda não havia completado sua missão. Se essa masmorra não tivesse aparecido, a história do Santo Toupeira teria permanecido subterrânea para sempre. C. Cardeal. Cardeal. Mas. Não tenho certeza se isso vai funcionar. Faz tempo demais, e o Império provavelmente ainda não existia naquela época. Este lugar provavelmente era apenas um reino comum quando tudo isso aconteceu. Cardinal. Eu me perguntei se a ordem tinha cardeais naquela época. A posição poderia ser diferente naquela época, mas tinha que haver cardeais. Droga, pensando bem, o nome deles não era a Ordem de Benigua naquela época. Qual era o nome deles naquela época? Sinto que muitas coisas mudaram desde então. Não pude deixar de sentir que deveria ter ficado calada. Eu disse para o Gelk seguir minhas ordens, mas eu ficaria estranho se ele se recusasse a obedecer. As pessoas já estavam me encarando. Droga, isso não pode ser. A resposta para situações constrangedoras sempre foi a luz, então abrir minhas asas foi a resposta aqui. Abri minhas asas de luz radiante, e uma grande quantidade de poder sagrado preencheu a caverna. Era uma luz única e suave, mas ofuscante. A maioria das pessoas ao meu redor exclamou ao ver aquilo. Até o monstro ficou maravilhado. Gelk, complete sua missão, eu disse. Falei suavemente, mas com confiança, como se tentasse persuadir o mensageiro. Gelk, eu sei que você passou por muita coisa. Esse santo da luz entende que você anda vagando como um fantasma. Tudo bem. Apenas deixe pra lá. Despeje tudo que está dentro de você. Isso mesmo. Eu não fazia ideia de onde estavam seus verdadeiros olhos, já que tecnicamente não tinha rosto. No entanto, os olhos por toda parte começaram a chorar enquanto Gelk tremia como um álamo. Momentos depois, parou de se mover e falou, o Toupeira. Molei. Santo. Entrou. A própria donzela de ferro. E se matou. O santo que sustentou o continente por muito tempo. Rejeitou a própria vida. O santo tremia de dor. Cara, por que está tendo tanta dificuldade para falar? O perigo. Ameaça. Para o continente brilhante e glorioso. É agora. Só quero dar um tapa nele. O templo subterrâneo. Deve notificar a ordem. Do novo plano. Não posso deixar o continente ser destruído. O santo nascerá. O santo. Nascerá como profecia profetizada. Esse santo vai amar o continente. Abraça o continente. E viver pelo continente. Mas lembre-se. Meus filhos e filhas. Meus preciosos descendentes. Não deixe esse santo olhar para o céu. Não deixe esse céu olhar para a luz. Se o santo olhar para a luz, você vai perder tudo. Você vai perder todo o seu poder sagrado e milagres. O quê? Isso é uma profecia? Uma nova profecia. É necessário. Uma nova mensagem divina. Uma nova luz que sustentará o continente. Uma nova luz é necessária. O quê? Isso é estranho. Deixe-me diminuir um pouco o brilho dobrando duas asas. O continente. O radiante e glorioso. Continente. O continente. O continente. Imagem. Que diabos? O monstro está agindo estranho. O santo. Que sainte. Vai aparecer. Isso me assustou. O santo. Vai aparecer. Merda. O santo vai aparecer. Como a profecia predizia.
O santo vai aparecer. Esse santo vai amar o continente. Abrace o continente. E viver pelo continente. Mas lembre-se, meus filhos e filhas, meus preciosos descendentes, não deixe esse santo olhar para o céu. Não deixe esse céu olhar para a luz. Se o santo olhar para a luz, você vai perder tudo. Você vai perder todo o seu poder sagrado e milagres. O santo aparecerá. Vírgula, droga, Yun-sung. Gritei, o Saint. Vírgula. Era uma cena tão grotesca que esqueci do meu personagem. As bocas cravadas no monstro se abriram e gritaram como um lunático. O santo vai aparecer. O santo. O santo está aqui. Vírgula, uma cacofonia de vozes ensurdecedoras repetia as mesmas palavras. Droga, espero que ninguém tenha ouvido meu grito agora há pouco. Eu não sabia se deveria me sentir aliviada com isso ou não, mas ninguém estava me ouvindo. Todos estavam focados naquele monstro bizarro. Mesmo que alguém estivesse me ouvindo, eu tinha certeza de que achava que tinha entendido errado. Infelizmente, parecia que uma pessoa conseguiu me ouvir. Um braço de repente saiu da figura do monstro, e ele veio direto para mim. Eu sabia que precisava dizer algo aqui para explicar por que o monstro estava de repente solto. Você foi completamente corrompido. Se não estivermos na mesma página, então você foi corrompido. Descanse para o monstro. Eu disse. O problema era que não era tão fácil resolver isso. Kim Il-sung partiu o braço ao meio com um único golpe de espada. O monstro parecia estar vomitando o que havia comido enquanto monstros pálidos saíam correndo dele como uma enxurrada. O Saint. Vírgula, vai embora. O santo virá. O santo virá. Vírgula, a visão de monstros pálidos subindo pelo teto e pelas paredes era tão nojenta. O Saint. Vírgula, o monstro estendeu o braço e avançou contra mim. Era óbvio porque ele decidiu avançar contra mim. A força principal não ficou realmente chocada com as ações do monstro e enviou tropas em direção ao monstro. O número deles não importava. Esse monstro não passava de um porteiro no início de uma masmorra. Os membros do esquadrão de ataque lutaram contra os monstros, e feitiços coloridos voaram por toda parte. Kim Il-sung massacrou os monstros com asas. Eram muitos para uma pessoa só aguentar, mas isso não importava muito para Kim Il-sung. Ele abriu as asas e girou uma vez no ar, fazendo os monstros despencarem no chão. Apêndices de vários tamanhos surgiram dos pedaços de carne caídos, e os pedaços tentaram rastejar para longe. Infelizmente, não passavam de pedaços de carne, então todos os acabaram rapidamente. Divisão. Parecia que poderiam voltar para Gelk e se fundir com ele novamente. Os pedaços de carne que não podiam avançar se viraram para Gelk e começaram a se aproximar. O santo. O continente. O continente será salvo novamente. Será para sempre radiante e glorioso. É assim que vai ser, isso é fácil. Olhei para a Ansora, e ela sentiu antes de lançar um feitiço. Ela lançou um feitiço do tipo veneno nos pedaços de carne. O veneno parecia capaz de purificar qualquer coisa sob sua influência, já que o chão tingido de roxo lentamente se limpava. Gelk ficou lento, e os pedaços de carne que não conseguiam se fundir direito caíram no chão. Pelo futuro do continente. Para o novo santo. O monstro não conseguia mais manter sua forma. Parecia que o monstro estava em uma fase de teste de DPS antes. O monstro pareceu ter percebido que seu corpo enorme não duraria muito, pois estendeu a mão o máximo possível para tentar escapar. No entanto, um chiado ecoou depois quando seu braço derreteu. Ayan. Jungayan estava silenciosamente lançando um feitiço ao meu lado. Será que esse monstro vai soltar algum item? Um item funcional seria legal, mas seria bom se ele deixasse cair um item relacionado à masmorra. Talvez o diário, carta ou documentos do Gelk que ajudassem a limpar a masmorra. Claro, qualquer coisa cara também era boa. A caçada continuou enquanto eu tinha muitos outros pensamentos, e tudo porque não havia muito que eu pudesse comentar sobre a luta. Fiquei satisfeito com todos, pois todos estavam cumprindo seus papéis. Logo, algo chamou minha atenção. Gelk é realmente nojento. Os monstros pareciam nojentos, mas as coisas que faziam eram ainda mais nojentas. Os pedaços mutilados e grotescos de carne rastejavam em minha direção como se quisessem colocar as mãos no santo. Nesse momento, o monstro parecia ter perdido a cabeça enquanto rugia com os apêndices estendidos em minha direção. O Saint. O Saint. Droga. Que Saint, eu não fui o único chateado.
As tropas na linha de frente pareciam todas apavoradas enquanto encaravam o monstro. O monstro não tinha medo de se machucar ou morrer. Havia muitos tipos de monstros na masmorra, mas esse tipo de monstro era realmente desagradável de lidar. Ah! 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 O santo. Vai vir. O santo. Vai aparecer. É o santo. O santo. Já chegou. A expressão de todos permaneceu solene até o fim da luta. Não tinha como evitar. Todos perceberam que a masmorra era mais grotesca e bizarra do que jamais imaginaram. Droga. Também estou me sentindo desconfortável. Eu também não fazia ideia de que as coisas acabariam assim. Estou falando sério. Yun-sung. Sério. Yun-sung. Droga. Kim-sung murmurou. Droga. Por isso eu disse que você não deveria vir aqui. Kim-sung fez um escândalo como se um botão para irritá-lo tivesse acabado de ser apertado. Regressor Instruction capítulo 957. Humor. 8. Por quê? Droga. Por que eu? Você está questionando por que me trouxe com você? Droga. Eu sabia que isso ia acontecer. Droga. Kim-sung gritou. Não, na verdade eu não fazia ideia de que isso ia acontecer. Parecia que eu estava andando no gelo porque ele estava muito bravo. Se eu pudesse voltar no tempo, voltaria no tempo e faria outra coisa. Ele murmurava algo para si mesmo que eu não conseguia entender direito, mas o significado das palavras dele era inconfundível. Eu tinha certeza de que ele estava pensando algo como, por que o trouxe comigo? Eu sabia que algo ia acontecer de novo. Ele disse que está bem, mas eu sei que não está bem. Eu não deveria ter acreditado nele. Eu sabia que algo estava errado. Olha, estamos numa situação perigosa de novo. Kim-sung ficou bem selvagem. Obviamente, ele não gritou tudo isso comigo porque já tinha percebido há muito tempo que não ganharia nada discutindo comigo. Além disso, ele sabia que eu faria bicos se ele gritasse comigo. Presumi que ele chutaria o chão e descontaria sua frustração no Gelko falecido no chão. Achei que ele faria isso para me mostrar que estava furioso. Eu estava convencida de que ele queria me mostrar que estava certo e que sabia que isso ia acontecer. Na verdade, ele nem tem o luxo de fazer isso. Tudo porque ele também estava bastante desesperado. Uh, Os membros do esquadrão de ataque estão encarando ele. Também precisamos ver que tipo de itens aquele monstro deixou cair. Droga. Kim-sung xingou. O botão para irritá-lo foi apertado, então ele estava fazendo um escândalo na verdade. A reação de Kim-sung foi compreensível, já que não fazia tanto tempo desde que carreguei a dor do continente e me sacrifiquei por ela antes de ser revivido. Em outras palavras, as memórias dolorosas estavam voltando para ele. Justamente quando começava a esperar para viver uma vida feliz. Acabei sendo sequestrada, o que acendeu um fogo dentro dele. O fogo dentro dela explodiu completamente ao ouvir as palavras sacrifício e pelo continente, fazendo-o surtar. A palavra sacrifício soava bem para algumas pessoas, mas era uma palavra muito assustadora para Kim-sung. Ele tinha medo de ser chamado a fazer sacrifícios, e estava tão apavorado que sentia vontade de ter uma convulsão só de ouvir aquela palavra ou qualquer sinônimo dela. Aos seus olhos, o continente era um lugar que constantemente exigia sacrifícios dele ou de outras pessoas. No momento em que pensou que só dias felizes o esperavam, a palavra sacrifício apareceu novamente na sua frente. Para piorar, a palavra apareceu quando ele menos esperava. Droga, mas eu realmente não fazia ideia, cara. Kim-sung parecia um paciente mentalmente instável tendo um ataque de pânico. Às vezes, ele tinha pesadelos relacionados a isso. Às vezes, sentia ele acordando e fazendo birra por causa de um pesadelo. No momento, ele não estava em condições de pensar racionalmente. Como esperado, reuniu os ajudantes e declarou algo absurdo. Precisamos subir de novo. Estou cancelando a expedição, acrescentou Kim-sung. Cancelar, que bunda. Não posso deixar você se meter em mais perigo. Há algo estranho nessa masmorra. Esta não é uma masmorra comum, então precisamos fazer mais preparativos, explicou Kim-sung. Eu também precisava dizer algo. Nada vai cancelar a expedição. Continuaremos a expedição, acrescentei. Você não ouviu agora há pouco? Você ouviu tudo que aquele monstro disse, argumentou Kim-sung. Sim, ouvi, mas não importa. Como você disse, há algo estranho nessa masmorra. Um templo desse tamanho, a estátua e o santo toupeira estão todos logo abaixo do Vaticano. Deve haver uma lenda sobre o Vaticano, quero dizer,
sobre a verdadeira ordem que esteve desaparecida todo esse tempo. Esta masmorra vai revelar a verdade para todos. Vai revelar onde tudo deu errado, que tipo de erros temos cometido e por que os templários traíram o Vaticano. Também vamos desenterrar um pedaço de história desconhecido para o continente, e saberemos o segredo que a ordem tem tentado esconder esse tempo todo, expliquei. E isso não tem nada a ver com você, Sr. Kyong. Você, sou o cardeal honorário da ordem e crente na deusa Benigua. O que aconteceu aqui está intimamente ligado a mim. Acredito que há um motivo para ele me guiar até aqui, interrompi Kim Sung. Você é o que eles querem. Kim Sung gritou, continuando a frase. Kim Sung estava prestes a fazer outra birra, mas se acalmou diante do meu olhar. Isso mesmo. Você não deveria xingar quando os cavaleiros santos e os padres estiverem aqui. Ao chamar a atenção de todos, Kim Sung continuou a conversa. Você ouviu a profecia do monstro. Falava da história da toupeira, que ficou presa aqui a vida toda. Você não acha que a toupeira santa, que serviu o continente a vida toda, se parece com alguém em particular? Os seres lá em cima não se importam muito com a dor que os humanos daqui embaixo estão sentindo e vão experimentar. Tudo o que eles se importam é que o continente funcione bem, e estão dispostos a sacrificar qualquer um para alcançar isso, explicou Kim Sung. O aparecimento repentino de uma masmorra aqui também é estranho. Isso é uma armadilha. Tudo parece uma armadilha para te puxar, acrescentou Kim Sung. Não, acho que não. Tenho certeza de que há um problema no sistema, e tenho certeza de que ele precisa de você para lidar com isso. Tenho certeza que os seres lá em cima escolheram você para ocupar o lugar do santo toupeira, disse Kim Sung. Ele é paranoico demais. É como se ele estivesse delirando. Um daqueles seres lá em cima pode ser eu, sabe? Havia partes no argumento dele que achei corretas. Se o continente realmente acabasse em perigo, não seria má ideia sacrificar um ser humano para estabilizar o continente. Eu não estava convencido de que algum dos deuses lá em cima se sacrificaria, mas se precisassem de poder sagrado, tinha certeza de que eles estabeleceriam esse tipo de condição, a condição clara para sacrificar um santo com poder sagrado suficiente para estabilizar o continente. Obviamente, era um empreendimento perde-perdas que certamente faria com que eles sofressem uma grande perda. Eu tinha certeza que a única forma de eles reduzirem o custo inicial do investimento era penalizar a Molly Saint, e a penalidade dela era garantir que ela não visse a luz novamente. Mas tenho certeza de que não é o caso. Sua mentalidade e princípios morais eram diferentes dos humanos, mas eles não eram demônios. Tenho certeza de que ninguém lá em cima é tão assim, afinal, eles se importam com os próprios filhos. Eu acreditava que havia mais na história do santo toupeira. Um demônio poderia ter interferido, ou o templário poderia ter fabricado a profecia. O monstro não estava em seu juízo perfeito desde o começo, então acho que você não precisa se preocupar muito com isso. Garanto que aquilo que você está preocupado não vai acontecer, tranquilizei. Se eu fosse o alvo, não estaria tão ansioso, Sr. Kyong. Pense em tudo que você viveu até agora. Você pode mesmo dizer que isso não é nada. Algo está errado. Droga. Kim Sung disse. Kim Sung tentava não levantar a voz. Vai ser mais fácil lidar com ele se ele só ficar bravo comigo. Achei que só precisava ficar quieta para ele ficar bravo comigo, mas ele realmente ficou calmo. Tudo bem, eu disse. Não está tudo bem. Você sempre disse que tudo ficaria bem e que agora está tudo bem. Mas basta olhar para o resultado. Preciso explicar tudo o que aconteceu até agora. Perguntou. Fique bravo, Yun Sung. Gritar comigo ou algo assim. Era obrigatório, eu disse a ele. No fim, não foi necessário, argumentou Kim Sung. Se você ficar calmo assim, não tenho escolha a não ser apertar o botão que vai te fazer surtar. Não importa o que você pense, acredito que tudo isso era necessário, disse. Pausa aqui. Se for necessário desta vez. Também, droga. Kim Sung gritou. Ele caiu nessa. Droga. O que há de errado com você? Kim Sung gritou. Ele está bravo e agitado agora. Que diabos há de errado com você para agir assim toda vez? Por quê? Por quê? Toda vez. Por que você pensa nos outros primeiro toda vez? Droga. Por quê? Kim Sung gritou. Apertei o botão que faria ele surtar, e ele realmente fez birra. Eu tinha certeza que essa situação era frustrante para ele. Provavelmente ele disse a si mesmo que precisava guardá-lo, mas meu comentário deve ter desencadeado ele,
fazendo-o perder a cabeça. Ele gritou comigo, mas logo percebeu o erro. Seus olhos fixos logo baixaram e sua voz suavizou. Você parece muito agitado, então acho melhor conversarmos sobre isso da próxima vez, sugeri. N não foi assim. Eu te disse que este lugar era o mais seguro. Mesmo que subamos de novo, nada vai mudar. Se essa masmorra realmente foi criada para encontrar um bode expiatório, eles só viriam à superfície um dia para procurar esse bode expiatório, eu disse a ele. Gelk também tentou sair. Não podemos bloquear a entrada da masmorra para sempre. As anomalias por todo o continente estão piorando dia após dia. Se não a liberarmos, a coisa que nem queremos pensar vai acontecer. Como você disse, isso não é uma masmorra comum, então. Fiquei parada. Então acredito que devemos priorizar limpar essa masmorra, acrescentei. Esse é o propósito dessa expedição, e é por isso que todas essas pessoas estão aqui. Não sou o único disposto a se sacrificar para proteger o continente. Todo mundo aqui pensa igual, eu disse. Claro, havia alguns que simplesmente vinham caçar, mas a maioria dos voluntários veio com intenções nobres. Não quero rasgar essas feridas, o continente já passou por muita coisa, afinal. Todos estão aqui porque todos têm algo precioso que querem proteger. Como mencionei antes, o objetivo aqui não é minha segurança. O objetivo é limpar a masmorra, e todos estão simplesmente cumprindo as tarefas que receberam, acrescentei. Olhei ao redor e vi pessoas limpando a área. O restante tratava os feridos ou reparava seus equipamentos com os guardas em alto. Alguns verificaram o saque que Gelk havia deixado cair. Eu também queria checar o saque, mas não pude porque Kim Sung estava no meu caminho. Também vi alquimistas e magos coletando amostras do corpo de Gelk, e fiquei orgulhoso deles por cumprirem suas tarefas. Eu realmente queria elogiar os membros pelo esforço de trabalhar. Trabalhe mais e suar demais. Estou sinceramente preocupado se você conseguirá liderar este grupo de expedição. Se essas pessoas acabarem se machucando por causa da sua decisão errada. Fiquei parada. Esse foi o golpe decisivo. Acho melhor você dar uma pausa, sugeri. O quê? Você deveria acalmar a cabeça, esclareci. Desculpa por te deixar emocionado e por apertar esse botão, mas acho que você está muito emotiva agora. Não acho que você deva continuar sendo líder nessas circunstâncias. Não estou dizendo para você sair do grupo. Só acho que você deveria sair desse cargo por enquanto. Eu disse para ele. É um rebaixamento temporário. Você entende por que estou fazendo isso, né? Vou te reintegrar quando você voltar à razão. Claro, eu não poderia realmente tomar essa decisão sozinho. Kim Sung realmente tinha o direito de recusar por fora, mas ele não poderia recusar, porque eu estava certo, e ele sabia que eu estava certo. Kim Sung estava muito emotivo naquele momento, e sabia que não estava em posição de tomar uma decisão razoável. Ele estava realmente agitado, e qualquer pensamento de limpar a masmorra já havia sumido de sua mente. Ok. Kim Sung respondeu. Ele parecia realmente abatido, mas estava tudo bem. Ele não ia dormir nada naquela noite, então decidi animá-lo um pouco na manhã seguinte. Vai ter pesadelos. Hoje à noite. Ele definitivamente teria pesadelos. Ele gritava e acordava do sono. Garanto que ele vai ter um pesadelo hoje à noite. Exatamente às 13h28 da manhã do dia seguinte, todos adormeceram com um número mínimo de pessoas ficando acordadas como vigia noturna. Como esperado, vi Kim Sung sentado sozinho em frente à fogueira, tremendo de forma lastimável. Regressor Instruction capítulo 958. Humor, 9. Acordei por volta das 2h30 da manhã. Provavelmente eu poderia ignorá-lo se quisesse, mas já tinha decidido que iria consolar Kim Sung hoje, então tive que levantar. Seu pesadelo naquela noite devia ser pior que o normal, pois a ansiedade o consumia. Eu não estava usando meu telescópio, mas podia ver claramente o que estava acontecendo na barraca dele. Ele acordou encharcado de suor, respirando ofegante. Ele alcançou debaixo da cama, pois era ali que sua espada estava. Ao perceber que estava dentro da tenda, suspirou e engoliu um copo de água fria. Infelizmente, não foi suficiente para fazer sua ansiedade desaparecer. Ele não conseguia mais dormir, então lavou o rosto e saiu para ver o que estava acontecendo. Depois de verificar a liteira, ele se acalmou e começou a andar pelo acampamento, pois estava se sentindo deprimido. Acho melhor eu ir agora.
Era hora de eu agir, mas meu corpo não me ouvia. O problema era que Jungayan estava dormindo ao meu lado, e as pernas dela estavam em cima de mim. Eu já estava acostumado, já que não era a primeira vez que ela subia na minha cama. Na verdade, eu não deveria me preocupar como Jungayan. Porque Ansura está aqui. Ansura estava encolhido ao lado de Jungayan. Para piorar, ela estava acordada. Eu não fazia ideia se ela tinha acordado mais ou menos na mesma hora que eu ou se nunca tinha dormido, mas tinha certeza de que ela estava passando pela mesma luta que eu. Lutei para mover o corpo de Jungayan para o lado. Porque ela é tão forte. Eu não conseguia me mover ou empurrá-la para o lado. E foi quando Ansura e eu trocamos olhares. Decidi pedir ajuda para ela. Por favor, me ajude, senhorita Sora. Na verdade, por que você está aqui? Perguntei. A senhorita Jungayan me pediu para ir com ela. Ansura respondeu. Graças a Ansura, que tentou puxar Jungayan para o lado, consegui escapar e me levantar. Consegui escapar do domínio de Jungayan, mas Ansura acabou se sacrificando e ficando presa no meu lugar. E por favor, me ajude também, mestre da subguilda, pediu Ansura. Preciso ir ao banheiro. Eu estou acordado há 30 minutos. Não consegui me mexer por causa da senhorita Jungayan. Ansura explicou. Senhor, vai ser ruim se Ayan acordar agora. Ela com certeza vai me seguir se isso acontecer. Senhor, desculpa. Guilda. Aquele. Ansura. Ouvi ela lutando atrás de mim, mas não havia como Ansura vencer a força de Jungayan. Jungayan deve ter notado instintivamente que o lugar à sua direita estava vazio, então ela ficou presa a Ansura, que estava do seu lado esquerdo. Ansura definitivamente iria ter dificuldades, mas era só uma luta temporária. A saúde mental de Kim Sung era mais importante do que a questão de Ansura. Ouvi Ansura lutando enquanto eu me preparava para sair, mas tive que ignorar a luta dela pelo bem do continente. Está frio lá fora. Ainda eram 13h28 da manhã, e todos estavam dormindo. Vi Kim Sung sentado sozinho em frente à fogueira, tremendo de forma lastimável. Kim Sung era extremamente sensível à presença dos outros, mas parecia estar muito imerso em seus pensamentos, pois não percebeu minha presença até eu me aproximar demais. Provavelmente estava pensando no pesadelo que teve naquela noite. Eu não tinha certeza de que tipo de pesadelo era, mas tinha uma ideia do que aconteceu. Provavelmente sonhava com um continente feliz onde todos vivessem suas vidas diárias em alegria. O motivo de ser um pesadelo era que o irmão com quem ele tinha um vínculo não estava lá. Ele percebeu algo estranho em seus sonhos, então vagou e acabou em frente ao templo do Deus do sacrifício e do avivamento. Ele deve ter gritado ali, o que o acordou do sonho, ou ele poderia ter tido um sonho em que eu estava em agonia extrema. Também havia a chance de ele sonhar que eu acabasse em uma donzela de ferro, gritando por socorro como um maníaco no andar mais baixo dessa masmorra. Obviamente, Kim Sung não conseguiu me alcançar no sonho. Não importava quanto tempo corresse, e não importava o que fizesse, ele não conseguia salvar o Santo da Luz. No fim, parei de gritar, e o sonho teve que ter terminado ali. Também podem existir variáveis. Se Kim Sung de alguma forma conseguisse deter Lei Kyeong, o continente poderia acabar sendo destruído, já que o Deus do sacrifício e do avivamento, o Santo da Luz, não poderia fazer nada para salvá-lo. O Santo da Luz então ressentiria Kim Sung e os membros da guilda que o impediram de fazer o que era necessário para salvar o continente. Ele então se sentia tomado pela culpa e impotência, o que acabaria com ele tirando a própria vida diante de todos. Eu realmente vi um enredo assim numa peça. O pesadelo poderia ser pior, ou provavelmente não foi tão ruim quanto eu imaginava. De qualquer forma, foi um pesadelo chocante que deixou Kim Sung incapaz de voltar a dormir. Era um pesadelo aterrorizante que atormentava muito Kim Sung. Quando fiz um som, ele pegou a espada instantaneamente e relaxou a me ver. Sinceramente, fiquei meio assustado com a reação instantânea dele. Senhor Kyeong. Kim Sung disse. Desculpa, está tudo bem. Acho que fiquei quieto demais agora há pouco. Eu não queria te assustar. Eu disse. Não é assim. Kim Sung murmurou. Está tudo bem. Não estou aqui para ser detalhista com isso. Fico imaginando o que ele pensa de mim. Era verdade que eu preferia trabalhar no meu próprio ritmo, mas eu não era tão louca a ponto de ele ter que ficar atento a mim. Fiquei meio mal por ele quando vi desconfiado de mim, apesar de eu estar ali para confortá-lo. Ele ainda era o herói do continente, afinal.
Fui um pouco dura com ele hoje, e ele parecia muito desanimado. Ele não tinha mais título ou poder ali, e o fato de não ter nada o fazia parecer patético. Seus ombros estavam caídos, e ele ainda parecia preocupado com minha reação. Por que ele parece tão miserável? Ele parecia muito feliz quando me contou que abriria um festival de bolsas no futuro. Parece que você não conseguiu dormir, eu disse. Você também? Ele perguntou. Sim. Eu não conseguia parar de pensar no que aconteceu hoje. Acho que fui meio dura, respondi. Comecei me sentindo meio mal. Sinceramente, eu não estava me sentindo mal, mas ele ficaria melhor se soubesse que eu estava preocupada com ele. E tá tudo bem. Como você disse, eu estava muito emotiva. Não posso tomar decisões razoáveis agora, então acredito que você tomou a decisão certa. Se eu continuar sendo líder dessa expedição, algo ruim aconteceria, disse Kim Il-sung. Isso é meio, você fez a escolha certa, Kim Il-sung interrompeu. Não, eu acho. Fiquei um pouco nervoso demais com o que aconteceu esta tarde, Sr. Il-sung. Eu disse para ele. O quê? O que você? Estou meio envergonhada, para falar a verdade. Mas as coisas que aconteceram até agora. Fiquei parada. Sim. Fiquei meio bravo. Quando você disse que as coisas que fizemos até agora eram desnecessárias, confessei. A fogueira crepitava, e era o único som que eu conseguia ouvir em meio ao silêncio ensurdecedor. Você disse isso, mas sei que ele não tinha a intenção de dizer isso. Provavelmente quis dizer que meu sacrifício era desnecessário, mas é tudo uma questão de interpretação. Sim, eu fiquei bem bravo. Você realmente acha que eu quero lembrar de tudo o que aconteceu comigo nesses anos? Foi um momento difícil e difícil para mim também. Havia muitas memórias dolorosas que eu queria esquecer, e minha alma agora tinha uma cicatriz que eu teria que carregar comigo pelo resto da vida. Eram memórias que me levavam instantaneamente ao meu limite, tanto mental quanto fisicamente, mas essas memórias são o que nos fez quem somos hoje. Quando nos conhecemos como estranhos, essas memórias dolorosas foram o que nos ajudaram a construir um vínculo e a nos tornar irmãos. Pensando bem, provavelmente foi por isso que fiquei bravo ontem. É como se ele negasse tudo. É como se ele estivesse dizendo que tudo que aconteceu até agora nunca aconteceu de verdade. Não me dei ao trabalho de explicar tudo com palavras. Também não contei para ele que estava decepcionada com ele e que sentia que meus sentimentos estavam sendo invalidados. Eu não podia contar para ele que fiquei brava porque parecia que ele basicamente estava dizendo que tudo que passamos juntos foi desnecessário. Kim Il-sung era lento de raciocínio, mas não era burro. Dizer que eu estava bravo já deveria ser suficiente, certo? Como esperado, Kim Il-sung começou a se sentir melhor. Ele é muito fácil de lidar. E é mesmo? Kim Il-sung perguntou. Sim. Não era isso que eu quis dizer. Eu só estava. Eu sei, mas aos meus olhos, as memórias dolorosas. E as memórias que eu nem quero lembrar são todas memórias preciosas. Estou falando do que passei com os membros da guilda, Aya, Deokegu e você. Eu sei que você também não quis dizer isso, mas... Fiquei parada. Parece que houve um pequeno mal-entendido, disse ele. Sim, parece que sim, concordei. Quer uma xícara de café? Kim Il-sung ofereceu. Claro, respondi. Comecei a mexer na fogueira porque era a única coisa em que eu era bom. Kim Il-sung tirou canecas de ferro. Ele os colocou sobre a fogueira e sentou-se novamente. Eu tinha certeza de que isso não era suficiente para ele esquecer o pesadelo, mas parecia estar se sentindo melhor. Havia um pequeno segredo por trás do motivo pelo qual eu o tratava com dureza, e isso era suficiente para dar força ao solitário que não tinha habilidades sociais. Claro, isso ajudaria com o trauma dele também. Sim, esses incidentes foram o que nos fizeram crescer tão fortes, e são a razão pela qual podemos tomar uma xícara de café assim. A partir de agora, eu tinha certeza de que ele não diria mais que eram desnecessárias. Provavelmente até se consolaria, dizendo que essas tragédias eram o motivo de estarmos aqui agora. Obviamente, eu não estava convencido de que isso teria um efeito positivo imediatamente, já que essas tragédias eram memórias que Kim Il-sung nem queria guardar. No entanto, o que eu fiz aliviaria o desconforto dele. Você não vai ficar cansado depois, Sr. Il-sung? Perguntei. Eu vou ficar bem. Na minha vida passada, houve momentos em que eu não dormia por uma semana. Mais importante, já joguei fora o peso pesado dos meus ombros.
Acho que a expedição vai ser muito mais fácil daqui para frente, respondeu Kim Sung. Você não está sendo sarcástico, está? Você está sendo sarcástico? Perguntei. Claro que não. Eu só estou brincando, interrompi. Eu ri e fui direto ao ponto. O que você tem feito esse tempo todo em vez de dormir? Perguntei. O que você tem feito? Não consegui dormir por causa do que aconteceu hoje. Então por que você está aqui parecendo tão lamentável e tudo mais? Definitivamente era porque ele teve um pesadelo, mas Kim Sung não respondeu. Eu entendi o motivo do silêncio dele. Ele ficou envergonhado de dizer que acordou de um pesadelo, e não queria me fazer preocupar com ele também. Além disso, se ele acabasse revelando a verdade, teria que me contar sobre aquele pesadelo dele, que com certeza seria problemático. Em outras palavras, a recusa de Kim Sung em confessar era sua forma de evitar esse tipo de transtorno. Hã? Eu. Kim Sung hesitou. Sim. Eu tinha certeza de que ele começaria a falar de outra coisa. Você acha que sou egoísta, Sr. Kyong? Kim Sung perguntou. Não tenho certeza. O que você disse tem me incomodado. Sobre como todos estão aqui para proteger o continente, disse Kim Sung. Ponto não é o meu caso. Na verdade, nunca fui esse tipo de pessoa, confessou Kim Sung. Será que a fogueira crepitante estava deixando Kim Sung emocionado? Ele entrou na puberdade de novo? As palavras autodepreciativas de Kim Sung que surgiram do nada me fizeram suspirar por dentro. Regressor Instruction capítulo 959. Humor, 10. Eu disse isso só para vencer essa discussão sem sentido. Será que Kim Sung ficou tão impressionado com o fato de os membros da expedição estarem trabalhando duro? Não esperava que ele ficasse remoendo com meu comentário sobre como todos se reuniram pelo bem do continente. Se era assim que ele realmente se sentia. Tenho certeza de que é uma cena interessante. Tudo isso porque ele realmente não entendia o que significava se dedicar ao continente. Ele já havia salvado o continente e dado tudo o que tinha por ele, então era chocante como ainda não conseguia entender isso. Você é o herói que salvou o continente, Sr. Yun-sung. Eu disse. Não era minha intenção. É só que eu simplesmente não tive escolha a não ser fazer isso. Para ser honesto, essa expedição e as pessoas que estão reunidas aqui. Tudo isso parece inútil, confessou Kim Sung. Ele parecia meio assustado. Era como se ele estivesse preocupado em dizer algo ridículo, e tinha medo de que eu o desprezasse por causa dos pensamentos dele. Não era fácil confessar que poderia haver algo errado com ele, e era particularmente difícil fazer isso com o irmão. A autoestima dele era realmente baixa naquela época. Kim Sung ainda estava inseguro. Houve muitas vezes em que ele agiu como se nada estivesse errado, mas também muitas vezes em que afirmou que a Guilda Azul e eu não éramos a pessoa certa para ele. Ele sabia melhor do que ninguém que sua vida passada havia destruído sua personalidade, e levar uma vida comum parecia estranho para ele. Isso não era realmente incomum. Havia vários soldados que não conseguiam se adaptar à vida comum ao retornar da guerra. Eu tinha certeza de que era pior para Kim Sung, já que ele havia sobrevivido à maioria das guerras que enfrentou na vida. Ele achava desconfortável socializar e conhecer pessoas. Sempre que alguém se aproximava, ele tendia a dar um passo para trás e observá-los em vez de pensar que não tinham más intenções. Houve momentos em que o vi tentando socializar ao máximo, mas geralmente não conseguia nada. O único lugar onde Kim Sung se sentia confortável era na Guilda Azul, e as únicas pessoas com quem ele não se importava de ficar por perto eram os membros da guilda e eu. E é por isso que ele é obcecado pelo nosso vínculo. Provavelmente ele pensava que nosso vínculo era a única razão de ainda ser humano, e eu tinha certeza de que ele estava preocupado com isso. Ele está preocupado em ser pego em flagrante. Claramente, ele não queria que eu soubesse que ainda não conseguia se adaptar à vida em sociedade e socializar com as pessoas, mesmo não precisando mais carregar esses fardos. É algo que venho ignorando há um bom tempo. O timing não foi tão ruim, e tudo porque Kim Sung estava mentalmente mal. E eu também tenho negligenciado ele. Eu precisava cuidar dele. Na verdade, achei que o tempo resolveria isso, já que ele parecia genuinamente feliz quando disse que faria um festival ridículo de sacos. Agora que penso bem, Kim Sung nunca fez nada por si mesmo. Sempre que havia festivais, eu via dando 2 passos para trás e observando as pessoas se divertindo da lateral. Também lembro de como ele focava na minha reação ao me trazer bolsas de aparência bizarra. Quando éramos só nós dois,
Ele era como uma pessoa normal e quebrava o gelo, mas sempre que havia outras pessoas, ele dava alguns passos para trás e observava de fora. Sempre que os membros da guilda se divertiam, ele olhava ao redor e ria sozinho. Houve muitas vezes em que parecia que ele estava confirmando se realmente fazia parte desse grupo ou não. Quanto mais penso nisso, a doença mental dele era mais séria do que eu imaginava. Ele provavelmente gosta de montar seu grifo porque não há nada ao redor. Provavelmente se sentia livre no céu, já que não havia mais nada ao seu redor. Normalmente, estávamos sozinhos sempre que montávamos nossos grifos, e Kim Sun provavelmente achava que esses momentos eram perfeitos. Ele estava livre da opressão da sociedade e dos fardos dos relacionamentos com outras pessoas sempre que estava no céu. Ninguém conseguia contê-lo lá em cima. Não posso dizer que essa mentalidade dele não teve influência em sua habilidade de manejar o pôr do sol, mas aos meus olhos, o céu era como uma fuga para ele. O lado positivo dessa situação era o fato de Kim Sun ter iniciado a conversa. Embora ele estivesse perguntando se ele era egoísta ou não, seria muito mais fácil para mim tomar uma decisão se eu fosse tratar a pergunta dele como um pedido de socorro. Acho que todo mundo é parecido com você, eu disse. É verdade. Mas... Kim Sung fez uma pausa. Sim, eu disse a ele que todos estavam reunidos aqui para o continente. Que tal irmos dar uma volta? Eu sugeri. Ok, peguei minha xícara e me levantei. Kim Sung também pegou sua xícara e se levantou desajeitadamente. Enquanto caminhávamos silenciosamente pelo acampamento, os pensamentos de Kim Sung estavam por toda parte. Ele se preocupava com coisas bobas, como se talvez não devesse ter mencionado isso. Eventualmente, chegamos ao nosso destino. Como estão as coisas? Perguntei. Bem-vindo, comandante. E o mestre da Guilda Azul cumprimentou um sentinela. Nos encontramos perto dos postos de sentinela onde os sentinelas estavam posicionados para a vigília noturna. De onde você é? Perguntei. Eu sou Shoujo Wei da Aliança do Clã Lindell, disse um dos sentinelas. Eu sou Jeon Min e também sou da Aliança do Clã Lindell, disse outro sentinela. Infelizmente, eu não os conhecia. Quer uma xícara de café? Eu ofereci. Estamos de plantão, então tudo bem, exclamou Shoujo Wei. Não, não estou tentando testar vocês. Você não precisa ser tão formal. Eu só quero conversar com vocês um pouco, respondi. Imagem. Você realmente não vai falar comigo? Mas atualmente estamos. Shoujo Wei parou. Sério? Todo mundo queria conversar comigo, e eu tinha certeza de que eles também estavam ficando entediados. No fim, Jeon Min interveio. Vamos pensar nisso como cumprir nossa missão. Era a desculpa perfeita. Posso fazer uma pergunta aleatória e um pouco estranha? Perguntei. Claro. Você pode nos dizer por que se juntou à expedição? Perguntei. Era muito provável que seu superior tivesse mandado eles irem, mas ninguém diria isso. Ninguém diria, eu não queria vir aqui, mas meu superior mandou eu ir, então não tive escolha. Mesmo que fossem gananciosos, também não conseguiriam dizer, é porque eu preciso do dinheiro. E eu também quero conseguir itens poderosos, a menos que estivessem com alguns parafusos soltos. Como esperado, os dois hesitaram e trocaram olhares como se dissessem para me responder. E foi quando Jeon Min exclamou, na verdade, eu sou sua fã. É por isso. Não, não diga isso. Eu não esperava essa resposta. Shoujo Wei percebeu meus pensamentos e exclamou, estou aqui para proteger meu amado marido. Era a resposta perfeita. Meu marido é um não combatente. As anomalias no continente estão piorando dia após dia, e acho que isso vai afetar meu marido algum dia. Só isso, acrescentou Shoujo Wei. Jeon Min finalmente percebeu qual resposta eu queria receber, e gritou apressadamente, quero proteger meus amigos. Eu não fazia ideia se ela estava dizendo a verdade ou não, mas tinha certeza de que algumas pessoas aqui tinham esse tipo de mentalidade. Virei-me para Kim Sung e perguntei, por que você entrou na expedição, Sr. Sung? O quê? E é para protegê-lo, Sr. Kyeong, respondeu Kim Sung. Viu? Você não é tão diferente deles. Proteger o continente ou pelo bem maior são apenas palavras vazias. Ninguém realmente tem um objetivo tão grandioso. É da natureza humana tentar proteger quem está mais próximo de você. Veja, você também está lutando pelos outros, Sr. Sung. Era isso que eu quis dizer sobre lutar pelo continente, disse a ele.
Lutar pelas pessoas que você ama e proteger o lugar onde elas vivem é o que significa lutar pelo continente. Cada pessoa tem seu próprio ente querido, mas somos uma comunidade que vive junta, acrescentei. Me proteger significa lutar pelo continente, e tudo porque eu sou o continente. Na verdade, é raro encontrar pessoas com objetivos tão elevados, eu disse. Você não é egoísta, Sr. Yoon-sung. Para mim, você é a pessoa mais altruísta do mundo, acrescentei. Ele estava sempre pronto para se sacrificar por mim, então, aos meus olhos, ele era realmente a pessoa mais altruísta de todas. Me curvei levemente para os sentinelas que nos encaravam. Era minha forma de agradecer por estarem conosco. Então, coloquei um dedo nos lábios, indicando que queria que eles mantivessem nossa conversa em segredo. Sorri para os dois, e eles responderam assentindo freneticamente. Pareciam não saber para onde olhar. Foi um pensamento aleatório, comentei. Hã? Nunca achei que você fosse egoísta, Sr. Yoon-sung. Você foi altruísta até na masmorra tutorial. Pessoas comuns teriam fugido assim que sua segunda vida começasse, pois teria medo de morrer de novo. Mas você não fez isso, interrompi. Claro, ele correu várias vezes no meio disso, e era meu trabalho trazê-lo de volta toda vez que ele fugia. Para piorar, fugir era uma especialidade do jovem de 22 anos Kim Il-sung, mas... Lembro de você ficar até o fim e enfrentar sua situação, disse. No fim, ele enfrentou sua situação. Você deveria se orgulhar disso. Ele fugiria, mas nunca evitaria. No fim, ele lutaria e superaria. Na verdade, parei. Sim. Sei que você tem tido dificuldades para se adaptar ao novo continente, continuei. Percebi que você não tem conseguido socializar com os outros. Também sei que você não é muito do tipo que socializa. Acho que você me fez essa pergunta porque quer uma resposta. Eu apontei. Você é uma pessoa forte aos meus olhos, Sr. Yoon-sung. Você sempre supera suas dificuldades, acrescentei. Você já superou seus pesadelos e melhorou sua saúde mental. E você sabe que o Santo da Luz não se interessa por perdedores, né? É porque você estava ao meu lado. Kim Il-sung murmurou. Não estou te dizendo para superar cada dificuldade sozinha, toda vez. Estou do seu lado agora, Sr. Yoon-sung, disse. Fiz ele se sentir aliviado dizendo que eu sempre estaria com ele e que sempre o apoiaria. Obviamente, eu não estava convencida de que essa questão seria resolvida tão cedo, e tudo isso porque a condição de Kim Il-sung estava um pouco pior do que eu esperava. No entanto, eu acreditava que ele não evitaria. Em vez de dar um passo para trás, ele dava um passo à frente, e tentava afastar os pesadelos em vez de se remoer em ansiedade por causa disso. Entendi. Kim Il-sung murmurou. Eu não tinha certeza se isso ajudava ele ou não, mas Kim Il-sung sorriu. Logo, era de manhã. Não podíamos ver o céu porque estávamos dentro da masmorra, mas houve um assobio, e eu vi Kim Il-sung abrindo suas asas. Não demorou para o pôr do sol iluminar a masmorra, e logo senti como se estivesse vendo o nascer do sol. O clima é tão agradável. Acho que posso superar, disse Kim Il-sung. Talvez fosse só comigo, mas as palavras dele agora soaram como um sinal de alerta. De repente penso que ele não vai conseguir superar. Sempre acontece algo ruim depois de momentos comoventes como este. Não vou te decepcionar, disse Kim Il-sung. Por algum motivo, eu tinha a sensação de que ia me decepcionar. Para de falar, cara. Eu vou me mover. Um passo à frente, acrescentou Kim Il-sung. Regressor Instruction capítulo 960. Distribuição de itens. 1. Eu vou me mover. Um passo à frente, disse Kim Il-sung. Sinto que algo vai acontecer. Não precisa ser precipitado, Sr. Il-sung, eu disse a ele. Sinto que algo ruim vai acontecer se você agir rápido. Acho melhor tentar quando estiver pronto para dar um passo adiante. Por enquanto, apenas faça o melhor que puder, aconselhei. Ok, Sr. Kyong. Obrigado pelo conselho, disse Kim Il-sung. Eu não tinha certeza se ele realmente entendeu meu conselho ou não, mas uma manhã que acabaria com minha ansiedade surgiu sob o pôr do sol de Kim Il-sung. Naturalmente, houve murmúrios por toda parte. Ainda era cedo, mas algumas pessoas perceberam que Kim Il-sung e eu já estávamos acordados. Os preocupados com nossa reação se levantaram e começaram a trabalhar. Eles são bem rápidos. Como sempre, amanhã era o horário mais movimentado do dia para os aventureiros. A maioria dos aventureiros preferia trabalhar sempre que o sol estava alto.
Havia muitos motivos para isso, mas basicamente era pela segurança deles. Algumas dessas razões variavam desde a visibilidade ou o horário de trabalho dos sacerdotes do templo, mas a segurança era a principal razão. Por isso havia uma regra não escrita em muitos lugares sobre como os preparativos para uma expedição deveriam ser feitos cedo pela manhã. Eles estão competindo para ver quem acorda mais cedo. Havia um ditado sobre como o pássaro madrugador pegaria o verme, e isso se aplicava aqui. Eles podiam reivindicar territórios de caça, aceitar missões primeiro e cumprir missões primeiro. Também aumentaria a chance de encontrar um monstro. Basicamente, eles podiam estar um passo à frente dos concorrentes, e os membros da expedição ali estavam todos um passo à frente de todos lá fora. Eles limparam o acampamento e comeram um pouco de carne seca e o pão no café da manhã, mesmo eu tendo dado tempo suficiente para eles comerem. A unidade de suprimentos designada deu mais um passo à frente. Eles haviam acordado há um tempo e estavam se preparando para servir o café da manhã aos aventureiros. Normalmente, eu não era do tipo que acordava cedo, mas não era ruim fazer isso de vez em quando. Devo começar um pouco mais cedo. Meu dia já tinha começado há um tempo, mas eu fingi que estava só começando enquanto tomava um café. Estou ansioso para trabalhar com você hoje também, disse a Kim Sung. Eu também, disse Kim Sung. Tudo bem. Você não precisa levar o que eu disse hoje a sério. Então, eu disse para ele. Ok. Vamos começar a reunião, então? Ah. Vou fazer uma refeição leve durante a reunião, disse. Ah. Você não quer? Que pena. O clima agitado teve um efeito, mas não foi por causa do clima. Estou curioso sobre os resultados. Queria saber o saque do Gelk. Eu tinha certeza de que os avaliadores do grupo da expedição já os haviam avaliado, mas ainda não conseguia ver o saque, e tudo graças a esse cara, Kim Sung. Todos ao nosso redor estavam ocupados, mas parecia que ele realmente queria aproveitar a comida. Eu também queria relaxar com uma xícara de café, mas minha ideia de pausa estava funcionando, então decidi conferir o saque do Gelk. Na verdade, fazia um tempo que eu não me afastava de coisas como itens e dinheiro, mas eu ainda era muito ganancioso. Eu queria coisas bonitas e mais ouro. Queria que isso fosse meu, e queria que fosse meu. Eu queria tudo. Vou checar os subprodutos e itens que Gelk deixou cair. Quero que todos os funcionários, incluindo os comandantes, venham para a sala de reuniões móvel. Na verdade, vou contar para a senhorita Floreta pessoalmente, disse. Certo, Sr. Kyeon, disse Kim Sung. Fui em direção à sala de reuniões móvel. Achei que tinha chegado rápido, mas vi pessoas na sala. Como vocês chegaram aqui tão rápido? Será que eles sequer dormiam? Parecia que eles estavam nos esperando totalmente armados. Fiquei pensando se todos eles estavam acordados quando Kim Sung e eu conversávamos circulando pelo acampamento. Gostei que eles eram disciplinados, mas foi realmente divertido. Talvez tenham ficado impressionados com a forma como controlei Kim Sung ontem. Presumi que eles sentiram meu carisma quando usei meu poder todo-poderoso para remover o líder do esquadrão de ataque do cargo. Decidi parecer severa, mas não demorou para perceber que estava sendo insensível. Vamos começar pelo relatório de situação normal, ordenei. Ok, o primeiro esquadrão de ataque juntou-se ao segundo e terceiro esquadrões de ataque. Eles entraram no oitavo andar e estão descansando no momento, relatou Floreta. Achei que eles estavam no quinto andar. Ontem de manhã, os monstros-chefes do sexto e sétimo andar, Executor Salax e Tormentor Ashley, foram derrotados. Houve 6 feridos, muitos ficaram feridos, e eles vão focar em tratar os feridos, então vão tirar um dia de folga. A unidade de suprimentos pediu rum e cerveja. O pedido está esperando. Para sua aprovação, rejeite, interrompi. O comandante Jin quer tratar os membros do esquadrão de ataque que trabalham duro. Ainda estamos dentro de uma masmorra, afinal. Entendo que eles estão dentro de uma zona segura que criaram, e entendo que ele quer recompensar os membros do esquadrão pelo esforço, mas eles ainda não investigaram o oitavo andar nem adquiriram amostras dos monstros lá. Pode-se dizer que eles ainda estão em perigo. Pense bem. O que eles querem fazer é perigoso, expliquei. Há algumas baixas, e os membros do esquadrão estão exaustos. Comandante, deveríamos pelo menos, não vou permitir. Tenho certeza de que existem outras formas de recompensar os membros do esquadrão pelo trabalho duro. Você não concorda? Perguntei. Sim. Você está certa, respondeu Floreta.
Como você ousa sequer pensar em beber rum e cerveja dentro de um templo sagrado? Isso é ridículo. Eu podia ouvir alguém xingando comigo, mas pelo bem da lei e da ordem, eu não podia permitir. Se algo ruim acontecesse, eu definitivamente me sentiria tão culpado que não conseguiria dormir. A seguir ao 6º Esquadrão de Ataque, continuou Floreta. Ok. O Sr. Elias, líder do Esquadrão de Ataque do 6º Esquadrão, ainda está se recuperando. Ele está se recuperando, mas não está mais fisicamente apto para liderar um esquadrão de ataque. Então estão considerando se reagrupar com a força principal, disse Floreta. Esse relatório é da senhorita Ijin, certo? Perguntei. Sim, recebi o relatório dela, respondeu Floreta. Acho melhor que o 6º Esquadrão de Ataque se junte à força principal. Por favor, envie as coordenadas do encontro, ordenei. Entendido, disse Floreta. Mais alguma coisa? Perguntei. Eu sei, Padre Lake Yong. É. Sobre os saques do Gelk. Floreta respondeu. Ah. Olhando para os rostos deles, finalmente entendi por que estavam acordados tão cedo. Eles estavam esperando por isso. Entendi. Gostaria de ver os itens primeiro. Os itens já foram organizados. Está feito, Sr. Lake Yong. Dividimos em duas categorias: itens que podem ser usados imediatamente e itens que podem ser usados como amostras. Além disso, itens que podem ser usados imediatamente foram organizados com base na raridade. Explicou Floreta. Entendi, comentei. E este arquivo contém um relatório sobre as contribuições feitas por cada clã, guilda e indivíduo, Floreta me informou, e eu vi números diante dos meus olhos. É presunçoso da minha parte, mas cada clã e guilda criou uma lista dos itens que queria. Seria ótimo se você pudesse anotar isso, ela pediu. Há quanto tempo eles esperam por isso? Era como se tivessem resolvido todos os assuntos antes de vir aqui por causa disso. Talvez eu tenha feito esses gananciosos esperarem tempo demais. Eles devem estar muito ansiosos. Percebi que estava sendo insensível com eles. Eles deviam estar muito ansiosos enquanto esperavam eu tomar uma decisão. Eles estavam esperando para ver se seriam recompensados pelo esforço, e todos pareciam filhotes querendo fazer xixi. Eu tinha certeza de que não havia uma pessoa viva que não quisesse itens que aumentassem sua força. Eu tinha um trabalho de não combatente, mas a maioria das pessoas quer o oposto. Itens de alta qualidade podiam aumentar sua sobrevivência e elevar sua força em 1 ou talvez até 2 níveis. A Guilda Azul tinha muitos tesouros, então itens lendários não podiam mais chamar a atenção da Guilda Azul, mas era diferente para esses aventureiros comuns. Um item poderoso podia aumentar a fama de um clã ou guilda, e itens eram a razão pela qual eles existiam. Não foi o melhor exemplo, mas muita gente se importava com a imagem pública dela, então eu tinha certeza de que estavam animados para ver o saque do Gelk. O problema era que eles só podiam vê-los, e era meu trabalho distribuí-los. Havia tantos grupos ali, então essas gotas se tornariam sementes de conflito. Claro, era costume pessoas como o líder do esquadrão de ataque distribuírem os itens, e nunca tínhamos realmente discutido a distribuição do saque, então não seria estranho se optarmos pela distribuição padrão. Algo bom deve ter caído. Esses guerreiros se reuniram quando foram convidados a trabalhar pelo bem do continente, mas nenhum deles realmente queria trabalhar de graça. É só isso? Perguntei. Há mais, Sr. Lake Leong, respondeu Floreta. Spirit Elk assimilou monstros no caminho para o topo, então eu tinha certeza de que ele deixou para trás 1 tonelada de loot. São bastantes, comentei. Eu tinha certeza de que eles queriam falar sobre esses assuntos desde ontem. Eles queriam perguntar o que deveriam fazer com eles, mas Kim Sung e eu acabamos discutindo. Como o clima estava tenso, ninguém teve coragem de perguntar. Afinal, nenhum deles queria se envolver. Esses caras. Eu sempre poderia tirar esses itens e dizer que o templo precisava deles, mas preciso ser generoso. Seria útil para o moral. Para garantir uma operação tranquila. Acho melhor distribuirmos esses itens agora, sugeri. Obrigada por tomar essa decisão, disse Floreta. Me sinto meio mal por dizer isso, mas não acho que cada clã e guilda vai conseguir todos os itens que quer, disse ela. Eu entendo, disse ela. Vou garantir que distribuam de forma justa com base nas contribuições e compatibilidade, acrescentei. Parece que o clima ficou tenso. Vocês parecem mais sérios do que quando estavam lutando contra o Gelk. Por favor, me escute enquanto toma seu chá.
Você pode não gostar do que vai acontecer, mas vamos distribuir os itens o mais rápido e simples possível. Vou permitir que cada grupo se oponha uma vez, informei. Mas isso não significa que vou aceitar sua objeção. Ok. Entendido. Vamos cuidar dos mais difíceis primeiro. São itens dos monstros-chefes que Gelk absorveu, e não do próprio Gelk. O primeiro é o capacete de Paut. É um item lendário que redireciona uma certa quantidade de dano causado ao usuário para o capacete. Isso irá para a União dos Clãs, que está em 11º na lista de contribuições. Além disso, vou dar a eles a bandeira do Paut também. Alguma objeção? Perguntei. Nenhum. Se não houver objeções, continuaremos com a distribuição. A União dos Clãs decidirá a propriedade do item, acrescentei. Obrigado. Sim, esses itens são suficientes para vocês. Capacete de Paut é meio pobre, mas a bandeira de Paut dá um buff de área, então deve ser útil. Eu tinha certeza de que aventureiros um pouco mais poderosos estavam de olho em outros itens. Por exemplo, conferindo as botas do espírito semi-mítico Gelk, esse aqui. Esse item é tão bom. Eu gostaria desse item, Sr. Kyeon. Kim Sung interveio. Ele ficou quieto o tempo todo, mas de repente colocou a mão sobre a mesa. Eu queria torcer porque significava que ele finalmente tinha dado um passo à frente na direção certa. Ele falou para comprar um presente. Eu presumi, mas ele não estava falando das botas do Spirit Gelk, bolsa de mensageiro do Spirit Gelk, lendário. É uma bolsa bonita, comentou Kim Sung. Esse maluco. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.